Se tem uma pessoa no Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado. Sabe quem que está mais feliz com esse escândalo do Banco Master? Alexandre de Moraes, o contrato da esposa dele, ele intercedendo pelo Banco Master. E esse escândalo que é um dos piores escândalos que o judiciário brasileiro já viu. Mas sabe quem que tá mais feliz com ele? Não é a direita, não é a Bolsonaro, é o Lula. E sabe por quê? Você reparou que esse escândalo explodiu justamente no momento que o Lulinha é colocado como central no roubo dos velhinhos? O escândalo do INSS pega toda a turma do Lula, praticamente sem exceção. E o outro ponto também é que esse escândalo do Alexandre de Moraes e da Viviane, do Banco Master, acontece justo no momento em que o Correios entra de greve. Você reparou que não tem ninguém falando disso? Petrobras entrou de greve esses dias para trás. Agora os Correios, os funcionários dos Correios entraram de greve. Por quê? Porque não receberam bônus do peru do Natal, 15 mil funcionários dos Correios estão sendo demitidos e todas as condições de trabalho deles estão sendo destruídas. E aí, eles estão até tentando se recuperar, né? Controladoria Geral da União aponta manobra contábil dos Correios para apagar dívida bilionária. Na verdade, isso aqui é de hoje, que você está vendo. O Correios já levou, acho que 5 bilhões de dívidas só esse ano. O Correios está afundando todo o governo brasileiro. E aí o resultado é isso aqui. Poeirada de todo o país, Robson Silva, presidente do Sintec MG. Gente, a greve está geral. Aprovamos a greve ontem a partir das 22 horas e hoje organizamos piquetes. É hora de somar. Nesse momento, você que está aí dentro do setor ainda não aderiu à greve, os sindicatos que ainda não aderiram à greve têm que fazer assembleia imediatamente e chamar os trabalhadores para a greve. Nesse momento, temos que fazer a pressão, porque a empresa está irredutível e ela mantém a proposta de retirada de diversos direitos dos trabalhadores. Plano de saúde, 70% de férias, ticket extra, além de prejudicar a entrega matutina e diversos outros problemas que nós temos, como cláusulas históricas nossas. Então, nesse momento... Só para ficar claro, quem está sugerindo tudo isso é o próprio governo do Lula, viu? Para poder conter a dívida, né? O rombo do Correio. Tem que fazer pressão, porque só a luta pode garantir... Vamos lá, vamos pro próximo. Ele fica falando 5 minutos a mesma coisa. O Correio precisa que o Lula, que o Haddad, o ministro Luiz Marinho lá do Trabalho, chegue e olha com bons olhos para o lado do Correio. Eles ofereceram agora 5,13 para pagar em abril de 2026. Ou seja, a nossa database ela acabou agora dia 31 de julho. Lembrando que esse pessoal todo fez campanha pro Lula, tá? 31 de julho ela acabou. E começou a nova database agora em agosto. Ou seja, a gente já dá 5 meses sem ter um reajuste aqui, um aumento. Ainda além disso, estão tirando o nosso plano de saúde. Não querem acabar com o nosso plano de saúde. Hoje a gente vai fazer algum tipo de exame, a gente tem que sair em Ipatinga, em Valadares ou até mesmo na capital, em Belo Horizonte. Várias outras coisas eles estão tirando 70% de férias. Eles não querem dar os 70% de férias. Eles querem passar para 33% como é a CLT. A gente é o concursado dos concursados, o que ganha menos, o salário menor dos concursados. Se você avaliar aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, nós somos os concursados que ganhamos menos. Então a gente está aqui lutando, pedindo a compreensão da população. O concurso público que teve já um ano ou um ano e meio atrás, até hoje a empresa não contratou ninguém para suprir aqui as faltas. Hoje a gente está com os carteiros mais velhos, mais adoecidos, e a gente está precisando de concurso público. Já teve concurso público. Por que não chamar essas pessoas que fizeram o concurso para entrar aqui? Ele acabou de demitir 10 mil pessoas, moço. Você acha que vai contratar mais? E tem o trabalho aqui. Essa é a nossa reivindicação. A greve começou ontem, às 22 horas, em assembleia. E a greve só termina em assembleia. A gente vai estar aqui firme na luta, sempre. Se o presidente da empresa não sentar na mesa para negociar com os representantes sindicais que estão lá em Brasília para negociar, a gente não vai ter como trabalhar. Recentemente, o presidente da empresa, o outro presidente, né? Sem ser... aumentou o próprio salário, viu? Aumentou muito. E ele continua recebendo, falando isso. Ele saiu do Correios e continua recebendo. Então, por isso que eu estou te falando, quem mais está gostando desse escândalo do Moraes é o Lula e o governo dele. De repente, todo mundo tirou os olhos pro INSS, do Lulinha, dos Correios, do rombo, do que vai ser cobrado agora a partir do dia 1º de janeiro, que vai ser o monitoramento do Pix, os autônomos, os informais, o colapso econômico. Tá todo mundo falando só do Moraes.
Rapaz, eu tô começando a pensar aqui, será que não foi o próprio governo que soltou esse escândalo na imprensa justamente para criar uma cortina de fumaça para ninguém olhar para o colapso econômico, para a greve, para o INSS? Vale a pena analisar, hein? Se tem uma pessoa no Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado, afinal de contas ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema durante os últimos 6 anos e agora é descartado escancaradamente, à luz do dia. O sistema sentiu o cheiro de sangue e quando o sistema torna alguém alvo, essa pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Bom, vamos lá. Aconteceu algo ontem à noite que, sinceramente, nós não esperávamos que pudesse acontecer tão cedo. O Jornal Nacional fala do assunto do Alexandre de Moraes e deixa claro que o Alexandre de Moraes agiu de forma não tanto republicana. É a primeira vez, desde 2019, quando todas essa perseguição, censura, inquéritos ilegais começaram, é a primeira vez que o Jornal Nacional, e ali a cereja do bolo da imprensa, hein, coloca o Alexandre de Moraes como alvo de suspeitas. Vamos lá. Alexandre de Moraes soltou ontem 2 notas. 2. Nunca... A prova de que algo abalou completamente é o fato de ter soltado uma nota à tarde e depois às 11 horas da noite, onde ele fala que as reuniões com o Banco Central foi para resolver questões da Magnitsky. Mas vamos lá, antes de mostrar o vídeo do Jornal Nacional. Após reuniões com Moraes, Banco Central negou a assessoria sobre a Lei Magnitsky. O Banco Central alegou que eles nem sequer poderiam falar sobre a Lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, porque isso não estava dentro do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central só emite um documento falando que não foi debatido Magnitsky, nem poderíamos debater. No papel, reuniões do Banco Central com banqueiros ocorreram só em agosto. E aí vem a questão da data das agendas que o Moraes alega que foram as agendas feitas com o Banco Central, que também não bate com a narrativa deles. E também tem reuniões de Moraes com Galípolo, não constam na agenda do STF, nem na agenda do Banco Central, nem na agenda dos executivos. É assim, foi uma reunião imaginária. Ele fala que teve essas reuniões nas notas, na nota oficial, nas 2, né? Mas essas reuniões não constam nos documentos da agenda oficial dessas entidades. E aqui, Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Então foram várias inconsistências que aconteceram. Agora, vamos para a parte aqui, ó. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. Isso aqui saiu no Estadão. Isso aqui que você vai assistir agora é o Jornal Nacional. É o jornal mais assistido no Brasil, que nunca falou um A contra o Alexandre de Moraes, mas agora que já prenderam Bolsonaro, agora que já prenderam o núcleo do Bolsonaro e centenas de pessoas inocentes, começou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de R$ 3.600.000 mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. Aqui, eles acabam de jogar Alexandre de Moraes na fogueira. Aqui largaram a mão completamente. O que renderia R$ 129 milhões no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Presta atenção, eles acabam de informar que as notas não falam do que eles estão sendo acusados. Eu nunca vi o Jornal Nacional fazer isso, mas calma. Aqui é a Band. Escuta isso aqui. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master
para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master? Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão nos maiores empresários do Brasil por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. O que o Alexandre de Moraes faria se soubesse que uma esposa de um juiz estava trabalhando em prol de um banco que fraudou bilhões usando um outro juiz? Cara, imagine o que ele faria, mas nesse caso... Alexandre de Moraes... Agora vamos lá, CNN. Gente, é impressionante. O Alexandre de Moraes virou notícia em todos os lugares da imprensa ontem. Soltou 2 notas hoje para tentar explicar o que ele achava que devia tentar explicar sobre a acusação de que procurou o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Banco Master, cliente do escritório da mulher dele. As 2 notas ainda deixam dúvidas. Por exemplo, houve de fato um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da mulher de Moraes e o Banco Master? Qual que é o objeto desse contrato? Houve algum serviço prestado? Se sim, qual? E principalmente, por que um valor tão elevado e absurdamente fora dos preços cobrados no mercado de advogados? Pelo rigor com que trata os seus casos, fosse Moraes o relator neste episódio, é de se imaginar que já teria peticionado o escritório e o banco para que prestassem logo informações. Ou mesmo peticionado à OAB e à Procuradoria-Geral da República, ambos mudos até agora, para se manifestarem sobre o caso. Mas nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Só 2 notas falando o que ele achava que tinha que falar, mas as dúvidas seguem. Eu nunca tinha visto toda a imprensa nacional batendo no Moraes simultaneamente. Isso é um sintoma. É o sistema percebendo que está na hora de desfazer um dragão que eles criaram, um Frankenstein, um ser incontrolável. E para acalmar o Brasil, eles entenderam, a gente vai ter que entregar esse cara. Eles, na minha opinião, eles estão semeando ali o plantio de um impeachment no futuro. Porque não tem explicação. Toda Globo, Band, eu não sei o SBT, né? O SBT estava com eles dias para trás. Globo, Band, CNN, tá todo mundo. O Estadão, a Folha de São Paulo, os editoriais, todos se voltaram contra ele. Ele deve estar revoltado porque ele foi tão celebrado, ele foi tão elogiado ao longo de tanto tempo e de repente está sendo descartado como se não valesse nada. É muita ingratidão. Moraes fez tudo o que vocês queriam que ele fizesse durante 6 anos e agora jogam ele na lata de lixo como se não valesse nada. O sistema é muito ingrato, isso que dá a confiar no sistema. Eu vou te falar, hoje esse deve ser um dos piores natais na vida do Moraes. Chega quase a dar dó, cara. Porque assim, o cara tava na crista da onda, ele achava que tava intocável e de repente, eu tô vendo aqui, ó, todo mundo batendo. Eu tô aqui no Globo agora, é só batendo no Moraes. Código de conduta urgente, o ministro do Novo Clero. Eu tô impressionado. Como que eles descartaram uma pessoa assim tão rapidamente?